meu nome é Ana Cláudia Longo, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouco sobre suicídio. Esse é um tema muito importante e muito amplo, e no vídeo de hoje eu vou introduzir o assunto aqui no canal e pontuar algumas questões importantes. Bom, o suicídio é definido como o ato de tirar a própria vida intencionalmente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, acontecem em média 800 mil suicídios por ano, sendo que essa é a segunda maior causa de morte em jovens de 15 a 29 anos no mundo todo. No Brasil, acontecem em média 11 mil suicídios por ano. As pessoas buscam o suicídio como uma forma de acabar com o sofrimento delas, e não porque elas acham que a morte é uma coisa legal. O suicídio é um ato de extremo desespero, de extremo sofrimento de quem está vendo a morte como a única forma de escapar de um sofrimento que está insuportável. Quando uma pessoa tenta suicídio, ela está bastante alterada, ela não está no seu estado normal. É comum que as pessoas relatem que nas suas tentativas de suicídio, elas se sentem extremamente agitadas ou ansiosas. E outra coisa comum de acontecer é que as pessoas não lembrem da sua tentativa de suicídio, que ela tenha apagado isso da memória. A gente chama isso de amnésia dissociativa, que é quando uma pessoa esquece um evento que foi muito traumático. Suicídio e depressão não são as mesmas coisas e não necessariamente andam juntas. Mas o que eu digo sobre a depressão ter origem multifatorial e ser resultado de um processo também se enquadra aqui. Um suicídio não é causado por uma coisa só, ele não acontece de uma hora para outra, ele é resultado final de um processo que envolve fatores biológicos e fatores culturais, além da história de vida dessa pessoa. Alguns acontecimentos podem ser o gatilho para uma tentativa de suicídio, como, por exemplo, ter uma discussão com um namorado, terminar um relacionamento, perder um emprego, ser diagnosticado com alguma doença grave. Mas tudo isso seria um estopim, seria a gota d'água, e não algo que sozinho causou o suicídio. Atualmente, o suicídio é compreendido dentro de um conceito mais amplo, que é o que a gente chama de comportamento suicida. E o comportamento suicida envolve etapas graduais que levam uma pessoa cada vez mais perto em direção a uma tentativa. Isso começa com pensamentos sobre desejar estar morto. A pessoa começa a pensar que ela gostaria de morrer num acidente de carro, que ela gostaria de ter alguma doença grave, ela passa a desejar isso. E depois disso, ela começa a pensar nela própria tirar a sua vida. Vem os pensamentos sobre cometer o suicídio. E depois dos pensamentos, a pessoa passa a fazer planos para isso e preparativos para isso, até que por fim vem a tentativa de fato. E todo esse conjunto de pensamentos, sentimentos e preparativos para um suicídio estão englobados dentro do que a gente chama de comportamento suicida. Não é só a tentativa em si, é o conjunto. Não tem como prever com exatidão quem é que vai se suicidar. Mas com base em dados de pessoas que já se suicidaram, a gente sabe quais são os maiores fatores de risco. E o principal fator de risco para o suicídio é a existência de uma tentativa prévia, é a pessoa já ter tentado antes. E o segundo maior fator de risco é ter um transtorno psicológico sem tratamento. Os transtornos psicológicos que estão mais associados ao suicídio são a depressão e o transtorno bipolar. Mas não são os únicos, tem outros também que se associam significativamente, que são fatores de risco. Dentre eles, a esquizofrenia, o abuso de substâncias, abuso de drogas e álcool, e os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline. E essas condições, elas podem se sobrepor. É possível ter depressão e abuso de alguma droga ao mesmo tempo, por exemplo, ter depressão e alcoolismo. E aí, nesses casos, quando junta duas condições que são fatores de risco, obviamente o risco de suicídio fica maior.
As idades em que o suicídio mais acontece é em jovens de 15 a 29 anos e em idosos. São essas duas faixas etárias que têm maior concentração de suicídios. Em relação aos jovens de 15 a 29 anos, o que se destaca como fator de risco é problemas familiares, é ter um histórico de abusos na infância, abusos físicos, sexuais, negligência. E além disso, também é fator de risco para o suicídio nessa idade o uso de substâncias, o uso de drogas, como eu já disse, e alguns conflitos em relação à identidade sexual. A população LGBT, minorias de modo geral, indígenas, minorias étnicas, imigrantes, também são grupos de risco. E nos idosos, os fatores de risco têm mais a ver com perdas, luto por pessoas queridas que morreram, doenças, perda de autonomia, a existência de doenças degenerativas, doenças graves, incapacitantes, a sensação de incapacidade, de ser um peso para os outros. Tudo isso se associa a um maior risco de suicídio em idosos. Suicídios são evitáveis e uma das grandes barreiras que existem na prevenção é o tabu que existe em torno do assunto. Assim como acontece com a depressão e com as condições psiquiátricas de modo geral, existem muitos mitos e muitos preconceitos e crenças errôneas em torno do suicídio. Uma delas é de que é melhor não falar sobre isso, porque se a gente falar sobre isso é pior. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Todo esse tabu em torno do suicídio faz com que as pessoas que têm pensamentos sobre tirar a própria vida não falem sobre isso, não peçam ajuda, não busquem tratamento. E isso aumenta muito o risco que elas estão correndo. E por outro lado, falar sobre isso possibilita que elas recebam apoio, que elas recebam cuidado e que elas tenham aquela angústia aliviada. Se você tem pensamentos sobre tirar a sua vida, eu quero que você saiba que isso não torna você uma pessoa anormal e que você não está enlouquecendo. Você só está passando por um momento difícil. E não necessariamente isso vai durar para sempre. Independentemente de diagnóstico, de idade, de grupo social que uma pessoa esteja, o suicídio ele tem muito a ver com uma sensação forte de desesperança. Quando uma pessoa sofreu muito na vida, passou por muitas coisas difíceis, é natural e é compreensível que ela espere que a vida seja sempre assim, que ela espere que vão acontecer mais coisas ruins e que é só isso que aguarda ela. Se você só conhece uma vida de dor e sofrimento e não conhece uma vida satisfatória de coisas boas, é natural que você ache que vai ser assim para sempre. Só que a vida não precisa ser assim para sempre. A vida é um infinito de possibilidades não exploradas, que podem ser exploradas. Existe uma infinidade de coisas, de experiências para serem vividas que você ainda não conhece. E no fundo, essa vontade de se matar, ela não é uma vontade de terminar com a vida. É uma vontade de terminar com a dor e com o sofrimento. As pessoas querem viver, elas não querem morrer. Se você tem esses pensamentos sobre tirar a sua vida, converse com alguém que você confia. Procure ajuda. Procure psicólogos, procure um psiquiatra, porque isso tem tratamento, isso tem solução. E também existe o número do CVV, que é 188, é o Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar para esse número quando você tiver pensamentos muito fortes sobre se matar. E além do número também tem o chat, tem e-mail, eu vou deixar o site aqui na descrição, lá tem mais informações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal.